Graças e paz. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Então, vamos fazer a leitura desse texto, mas nós vamos também fazer uso de um outro texto, se você puder abrir logo em seguida. Nós não vamos ler agora, mas no momento oportuno leremos. Que é 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 e 8. Esse nós vamos ler posteriormente, mas se você já puder abrindo a palavra de Deus também nesse texto, logo em seguida, após a leitura. Capítulo 4, do versículo 7 e 8. Mas nós vamos ler agora, inicialmente, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 ao 13, que diz assim... Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, mesmo assentado, mais reverente e atento àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 ao 13. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos, curva a tua fronte. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos nessa noite, neste lugar que é a tua presença, Senhor, onde a tua presença está se manifestando. E nós te rogamos, Senhor, por estarmos na tua presença, por tu estás aqui em nosso meio, operando em nosso meio. Nós te rogamos, Pai, que a tua palavra, a tua voz seja audível aos nossos ouvidos nessa noite. Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a investida das trevas contra a tua palavra. Pai, que toda a mente esteja cativa e obediente ao teu Espírito Santo. Pai, que tu venhas falar conosco, venha trabalhar em nossas vidas, venha trazer discernimento, entendimento, clareza nessa noite, Senhor. Pai, que a tua palavra traga cura e restauração em nossas vidas. É o que nós te rogamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho da carta de Apocalipse, na verdade ela nos faz um alerta sobre a necessidade de perseverarmos, de preservarmos aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Se nós observarmos aqui de forma mais direta o que as Escrituras está dizendo para nós, o que a Bíblia está falando para nós, é que nós devemos guardar o que nós temos. Guardar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, guardar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Ou seja, em outras palavras, Ele está nos chamando à vigilância e à perseverança. Irmãos, Deus coloca muitas coisas à nossa disposição. Deus coloca e derrama sobre nós muitas promessas. Deus estabelece para as nossas vidas alguns horizontes, algumas coisas que se concretizarão em nós. Mas a palavra do Senhor diz que a manutenção dessas coisas depende da nossa perseverança. Irmãos, começar as coisas, às vezes, é muito fácil. Mas eu sempre digo que a chave na nossa vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos as coisas para Deus. A palavra do Senhor diz que Deus colocou os nossos pais lá no Éden. Deu uma promessa, deu um mandamento, estabeleceu sobre eles e para eles um ministério.
aquilo que eles deveriam realizar. Mas, querido, ao longo do tempo, ao longo dos dias, a palavra do Senhor nos revela que eles abriram mão daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. E muitas vezes a nossa vida é assim. Deus coloca coisas, nos dá promessas, nos chama ao ministério, nos chama à salvação. Muitas vezes Ele começa uma boa obra em nossas vidas e nós nos apropriamos dessa boa obra. Muitas vezes nós tomamos a decisão de servir a Cristo. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não é o começo, mas a continuidade. É a manutenção daquilo que Deus fez na nossa vida. É a manutenção dos mandamentos do Senhor na nossa vida, dos quais muitos desses mandamentos estão atrelados às promessas e à concretização de promessas. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele parece que ele compreendia muito bem essa questão. E ele vai ensinar em vários momentos exatamente a necessidade da perseverança. E ele vai apontar, ensinando a Timóteo algumas dessas coisas, algumas das coisas que nós devemos manter em nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo ele vai ensinar algumas coisas que nós devemos manter, devemos guardar, devemos perseverar. E ele começa dizendo assim, ele ensinando a Timóteo, ensinando a igreja dos nossos dias. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai ensinar aqui algumas coisas que nós devemos guardar na nossa vida. Algumas coisas que não devem ser roubadas. A primeira coisa que ele ensina aqui é preservar a nossa capacidade de lutar. Ele diz: combati o bom combate. Realizei a boa luta. Na verdade, irmãos, a perseverança, ela não acontece se nós não enfrentarmos algumas lutas ou tivermos razões para desistir. E ele ensina aqui que nós devemos combater o bom combate, é nas lutas que manifestamos quem somos. E essa luta, irmãos, é nada mais do que a batalha espiritual, a luta no nosso dia a dia, o embate da fé. Porque hoje nós trazemos e se prega muito a falsa ideia de que viver o Evangelho é viver, como diria o marinheiro, num mar de almirante, onde tudo está tranquilo, onde não há luta, onde não há combate, onde não existe nenhum embate para enfrentarmos. Mas o próprio Jesus, queridos, ele nos ensina em João capítulo 16, verso 36, tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a perseverança, irmãos, ela vai vir exatamente no meio da luta, no meio das coisas, das razões e dos motivos que nos aparecem para desistirmos da caminhada. Quanta gente, irmãos, quantas pessoas já desistiram do ministério? Uma certa vez eu estava conversando com alguns pastores, que são alunos do seminário ainda,
E eles estavam comentando acerca de um outro pastor, que também colega deles. Eles estavam dizendo, rapaz, fulano desistiu do ministério. E agora não quer saber mais nada de igreja, agora ele não quer saber mais nada de ministério. Disse que não queria ser mais pastor, disse que não queria mais pastorear a igreja do Senhor. E aí eles olharam para mim, talvez por ser professores, quiseram alguma resposta. Eu disse, querido, se nós formos olharmos o ministério e a caminhada do cristão, nós temos muitas razões para desistir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é que na Bíblia você não vai encontrar esta razão. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos chama a perseverança. A palavra de Deus nos chama, irmãos, a mantermos firmes na caminhada, a guardarmos a fé, a combater o bom combate, a estarmos firmes diante das lutas que nos aparecem. Irmãos, é muito comum nós chegarmos para as pessoas e perguntarmos, irmãos, por que você está tão frio? Por que você está afastado? Querido, a caminhada, o ministério já me mostra que você vai ouvir uma desculpa. Tem pessoas que vão dizer que é o trabalho, que é o emprego, que é o novo negócio. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite, que embora você tenha 1000 desculpas para me dar, você jamais encontrará uma desculpa para abrir mão daquilo que Deus tem colocado na tua vida, para abrir mão do teu ministério, para abrir mão da caminhada com o Senhor. Jamais teremos, irmãos, razão em Deus. Porque a palavra do Senhor diz para você, guarda a tua coroa. Quantas vezes nós começamos as coisas tão animados? Abraçamos um ministério muito alegre, agora encontrei a tauba da minha salvação. Agora descobri o que Deus quer de mim. Agora eu sei o que Deus quer para a minha vida. Irmãos, a questão não é você saber agora, mas a questão é você saber sempre o que Deus quer para a tua vida. É você se permanecer firme e constante, inabalável. Ainda que as lutas se levantem, você manter firme o curso da tua vida. Caminhar firmemente no ministério que Deus te chamou. Muitas vezes nós começamos, irmãos, com propósitos espirituais na nossa vida. Agora eu vou orar, agora eu vou ser um crente, eu vou só ouvir hinos na minha casa, agora eu vou ter tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Irmãos, quantas leituras da palavra você começou e não concluiu? Quantos propósitos de oração você começou e não terminou? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos abrindo mão das coisas de Deus na nossa vida. Estamos deixando de compreender, irmãos, o que Deus quer para a nossa vida. Esquecemos, irmãos, que não é, muitas vezes, dar o primeiro passo. E essa questão me faz lembrar a vida de Pedro ali na tempestade. A palavra do Senhor diz que Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E ele disse, Senhor, o que és tu me faz ir até aí onde tu estás? E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro
começou, deu o primeiro passo, começou a andar sobre as águas, mas começou a observar o vento, começou a observar as ondas, e aí ele começou a ter medo. E diz a palavra que quando ele começou a temer, a vida dele começou a afundar. Muitas vezes nós ouvimos de Deus, irmãos, e de Jesus, dá o primeiro passo, e dar o primeiro passo é fácil, irmãos, mas nós temos que compreender que esse passo que nós demos, ele tem que permanecer firme, ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, porque Deus não trabalha por impulso mesmo. Deus não trabalha por impulso. Deus conta com pessoas, irmãos, que estão dispostas a não abrir mão daquilo que Ele nos deu. Estão dispostos a combater o bom combate. A enfrentar as lutas que não estão estabelecidas, que estão diante de nós. A segunda coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre a perseverança é ter a consciência de vida eterna. Ele diz que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. E tomar posse da vida eterna, irmãos, talvez consciência de vida eterna, talvez seja algo que é até fácil para a gente. Todo mundo aqui entende que está na jornada e que vai morar onde? Nos céus. Isso é a nossa esperança, isso é a nossa ideia. Mas a grande questão, irmãos, é que nós remetemos os céus para algo muito distante. A gente coloca os céus como algo muito que vai se concretizar um dia. Mas nós temos que entender, irmãos, que ter consciência de vida eterna não é simplesmente compreender que a vida eterna é algo e um prêmio para o futuro, mas é uma realidade presente e concreta. É mover a nossa vida de acordo com esta perspectiva. É você compreender, irmãos, que a tua vida não está limitada a isto aqui. Sabe por que muitas vezes, irmãos, muitos crentes, muitos servos de Deus, vivem em conflito, sem esperança, deprimido, porque ele não tem consciência, irmãos, que a vida eterna é algo garantido para ele. Ele não compreende, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz, que haverá o dia em que Jesus, que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não compreende, irmãos, que a sua vida, que a minha vida não se limita simplesmente a essas coisas. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: se esperarmos de Deus em Cristo, simplesmente nessa vida seremos os mais miseráveis dos homens. É compreender, querido. Querido, quem tem consciência de vida eterna, tem consciência de céu e de inferno. E sabe por que muita gente brinca com Deus, irmãos? Porque não compreende o peso do inferno. Não compreende o que é o inferno. Sabe por que muitas pessoas vivem nessa
aqui no meio da igreja, mas não compreende aquilo que está por vir. Porque se nós tivéssemos consciência, irmãos, verdadeira, de céu e de inferno, nunca iríamos descuidar da nossa vida espiritual. Esses dias nós assistimos aí um jogo da seleção brasileira, e aí o gol lá da equipe do Chile, agora nas oitavas de finais, e aí todo mundo dizendo que foi um descuido. Mas a defesa relaxou. E aí levou o gol. Aconteceu o que ninguém queria. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida espiritual nós estamos levando a nossa vida de forma descuidada? E quantos gols nós estamos levando do reino das trevas? Quantos gols nós estamos levando do time do inimigo? Porque nós não estamos vigilantes. Irmãos, eu compreendo que a salvação ela é eterna. Mas compreendo também, irmãos, que aquele que está salvo, ele tem zelo com a sua vida espiritual. Ele não anda brincando, ele não anda abrindo a defesa. Ele não vive brincando com o inimigo, irmãos. Ele não vive brincando com fogo. Ele não vive alimentando a sua carne, mas antes ele alimenta o seu espírito. Ele tem cuidado nos lugares que ele frequenta, ele tem cuidado com as brincadeiras que ele faz. Ele tem cuidado com a conversa. Ele não perde tempo. Porque ele compreende, querido, o valor da vida eterna. E a vida eterna, irmãos, ela vai ter essas duas facetas. Vai ter aquele que vai ter a vida eterna andando em ruas de ouro, sendo iluminado pelo sol da justiça. E vai ter aquele que vai ter a vida eterna, querido, ou a morte eterna, mas ainda assim eterna, separado de Deus. O apóstolo João, irmãos, ele está nos alertando quanto a isso. Guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. Guarda o teu prêmio. Para que ninguém venha roubar. Para que ninguém venha levar. Compreender a vida eterna, irmãos, é entender que nós devemos juntar tesouro não simplesmente nesse mundo, mas nós devemos juntar tesouros nos céus. Que nós devemos, irmãos, juntar tesouro onde diz a palavra, nem um ferrugem, nem a traça, nem um ladrão rouba. Nós devemos compreender, irmãos, que nós somos peregrinos nesse mundo. Que nós devemos mover toda a nossa vida nessa esperança. Irmãos, eu sempre digo isso, todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. Tem alguns que não querem morrer para ficar com saudade, vai cortar os laços e tal. Mas tem gente que não quer morrer, irmãos, com medo. E por não ter a convicção da salvação.
Uma certa vez eu estava ouvindo de uma irmã e disse: pastor, eu tenho muito medo da morte. E eu disse para ela: irmã, eu morrer eu não queria não. Mas eu não posso ter medo. Porque temer a morte é negar a própria compreensão da vida eterna. Então, irmãos, nós devemos compreender, irmãos, o valor da vida eterna. Devemos guardar o nosso chamado, a nossa fé em Deus. Guardar a fé, irmãos, é guardar e perseverar naquilo para o qual Deus nos chamou. Irmãos, a maioria de nós um dia levantou a mão na igreja. A maioria de nós um dia desceu as águas. A maioria de nós um dia declarou publicamente que Jesus era o Senhor da sua vida. Mas, querido, esse chamado, essa decisão tem que passar e perpassar aquele dia. Ele tem que se manifestar todos os dias do nosso cotidiano. Ele tem que ser uma reafirmação cotidiana que Deus e Cristo é o nosso Senhor. O problema, irmãos, é que nós começamos com aquele primeiro amor, aquela chama, aquele ardor. E vai passando os dias, irmãos, parece que entramos no piloto automático, a coisa fica muito automática. Já não temos o prazer de meditar na palavra de Deus. Já não temos o prazer de entrar no nosso quarto e se dobrar e orar e sentir a presença de Deus ali no nosso ambiente, naquele ambiente. Muitas vezes temos o prazer da primeira experiência com o Espírito Santo, sentimos aquele fogo no nosso coração, aquele ardor no nosso coração. Mas muitas vezes, irmãos, vai passando o tempo e a Bíblia nada mais passa a ser, nada mais do que um livro que você pega no domingo e traz para a igreja. A oração, irmãos, nada mais passa a ser do que um amuleto, uma espécie de feitiço espiritual. Se eu estou com um problema, eu vou recorrer à oração. Eu não estou dizendo que você não ore no meio dos problemas, porque a palavra do Senhor manda você orar. Mas a oração, irmão, nada mais é do que uma comunicação com Deus, um diálogo com Deus, um momento com Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós não devemos extinguir o Espírito, para o qual nós fomos selados para o dia do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos quebrantávamos ao ouvir os hinos, muitas vezes nós nos quebrantávamos ao ouvir a palavra. A presença de Deus, querido, nos tocava e nos marcava. E vai passando os anos, querido, nós já não sentimos mais a presença de Deus no culto. Porque o culto passou a ser um local, uma reunião qualquer. Onde eu cumpro e pago os meus deveres espirituais. As minhas obrigações religiosas. Querido, ao longo dos anos é triste perceber que muitas vezes abrimos mão de muitas coisas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Começamos a
inverter as prioridades. Vamos abrindo mão pouco a pouco daquilo que Deus reservou para nós. Irmãos, será que não nos incomoda percebermos que ao longo dos anos Deus tem nos usado cada vez menos? Quando começamos na caminhada, nós não podíamos ver alguém enfermo, queríamos orar por ele. Quando via alguém com uma dificuldade, uma necessidade, poxa, o que é que Deus tem para essa pessoa? Eu quero que Deus me use para falar. Mas a insensibilidade, irmãos, ela vai se instalando ao longo dos anos. E muitas vezes passamos a ser crente, sabe tudo. Ah, eu já sei disso, eu já vivi isso. Mas nós temos que entender, querido, que o caminhar cristão é igual ao nascer da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Nós gostamos muito da perseverança dos salvos. Nós falamos muito, irmãos, da certeza da nossa salvação. Mas essas coisas, irmãos, ela tem que ser mostrada no dia a dia. Evangelho não é discurso. Evangelho é vida. Evangelho é viver. Nós não podemos, irmãos, deixar o nosso primeiro amor. Temos que ser fiel, irmãos, todos os dias da nossa vida. Temos que ser juízes e censores de nós mesmos, porque gostamos muito de julgar o outro. Temos muitas vezes um medidor de espiritualidade do outro. Fulano é assim, ciclano está assim. Julgamos muitas vezes a nossa igreja, porque a nossa igreja podia ser assim, porque o nosso grupo podia ser dessa maneira. Mas, querido, nós devemos ter um medidor para a nossa própria vida espiritual. A palavra é esse medidor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espelho. Espelho você usa para se ver, não é para ver o outro. E antes de muitas vezes analisarmos a vida do outro, analisarmos a vida da nossa comunidade, nós devemos analisar as nossas vidas. O que é que você tem aberto mão? O que você tem deixado de lado? O que você deixou de priorizar? O que você deixou de fazer? O que esfriou da sua vida? O que se perdeu? Aquilo que nós não vemos mais é aquilo que você não vê mais. Irmãos, eu não compreendo essa jornada cristã em que a vida espiritual das pessoas vai decaindo, vai indo para trás, vai regredindo, porque a jornada cristã, querido, impõe que cada dia mais eu vou me aproximando de Deus, cada dia mais eu me pareço mais com Jesus. Não entendo essa jornada cristã, irmãos, que o camarada começa firme, alegre, e passa 2 anos, está murmurando na igreja, amargurado, com a cara carrancuda, virou crítico dos outros.
nada mais lhe toca. Nada mais lhe dá prazer. A presença de Deus já não é mais o deleite. Eu não entendo essa jornada cristã que a pessoa começa, nos primeiros dias, aquela fome e sede de ir à igreja, mas vai passando os anos e ele começa a vir amarrado para a igreja. Esse pastor, como é que a pessoa vem amarrada? Ele não vem com os próprios pés. Vem, meu irmão, uma luta tremenda. O eu espiritual dele com o eu carnal. O eu carnal, não vou. O eu espiritual, vamos, não é? E aquela luta tremenda e vem amarrado. Vai passando os anos, ele tinha prazer em ouvir a palavra de Deus e cultuar a Deus. E agora o culto para ele, irmãos, tem que ser medido no relógio. Quando vai chegando a hora, perto de 8 horas, e o pastor não terminou a mensagem ainda, disse, meu Deus, o pastor hoje exagerou. A mensagem hoje foi espada, cortante e profunda, não, longa e chata. Eu não entendo, irmãos, esse cristianismo. E é isso que o apóstolo João, irmãos, está nos alertando. É isso que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Ele chama para si essa própria palavra. Ele diz, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. O quanto da nossa carreira, irmãos, tem se perdido no meio do caminho. O quanto do nosso chamado. O quanto daquilo que Deus colocou desde o início, nós abrimos mão. Será que você, irmãos, está acabando a carreira, está continuando na carreira? Irmãos, eu não entendo. Você pode até não saber, mas Deus tem um chamado para cada um que aqui está. Deus tem um ministério, irmãos, para cada pessoa que aqui está. O problema, irmãos, é que nós abrimos mãos muitas vezes desse ministério. Muitos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu toda essa dimensão, a dimensão de todo esse chamado na sua vida. Porque acabar a carreira, irmãos, não é terminar simplesmente os nossos dias aqui na terra, mas compreender, irmãos, que nós combatemos todos os dias para concretizar aquilo para o qual Deus nos chamou. Nós não podemos abrir mão. Tem gente que abre mão da sua família. Tem gente que abre mão da sua reputação. Tem gente que abriu mão da sua posição, querido, em Deus. Tem gente que fez feito Esaú. Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem gente que fez feito Adão. Que trocou a presença de Deus, a paz de Deus, por aquilo que era agradável aos seus olhos.
Querido, nós temos que compreender que nós não podemos abrir mão das coisas que Deus nos dá. Irmãos, é um mistério. Os salvos serão perseverantes. Mas nós não devemos sermos desleixados com a nossa vida espiritual. Nunca saberemos, irmãos, quais são as armadilhas que o diabo está preparando para nós. Nunca saberemos, irmãos, se não formos vigilantes, cuidadosos, onde vai estar a nossa pedra de tropeço. Por isso, irmãos, sempre se mantenha no lado seguro da faixa. Não seja desleixado com a sua vida espiritual. Não abra mão do teu preparo espiritual. Escute mais a palavra de Deus. Tenha vida de oração. Busque mais a Deus. Compreenda o teu ministério. Compreenda o teu chamado. Querido, Deus não te chamou para você ser ocupante de banco de igreja. Deus não te chamou, querido, simplesmente para você estar aí ocupando esse banco. Porque, querido, a igreja não é uma igreja que fica parada, mas uma igreja que se move. E a igreja só vai se mover se nós nos levantarmos desse banco com vontade, com desejo de mover a igreja, de exercer o nosso ministério. Irmãos, ninguém evangeliza sentado. Ninguém prega o evangelho sentado, meu irmão. Persevera no chamado, à salvação, na santidade. E não esquece, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Onde está a tua coroa, querido? Será que você poderia dizer hoje que você vem combatendo o bom combate? Será que a tua fé está guardada? Será que no cotidiano, irmãos, você tem guardado a tua fé? Será que você vem cada dia completando a carreira? Ou será, irmãos, que você vem abrindo mão da tua coroa, das coisas que Deus tem reservado para você? Será que o fogo do Espírito, irmãos, tem ardido na tua vida todos os dias?
Interessante, irmãos, é que na antiga aliança, a palavra do Senhor diz que fogo arderá constantemente sobre o altar e não se apagará. Deus não nos chama, irmãos, para sermos fogueira de tempo de festas juninas, que no mês de junho as pessoas acendem as fogueiras. Não. A vida do crente, ela tem que ser, irmãos, uma fornalha, um incenso queimado todos os dias. O fogo não pode se apagar. O Espírito Santo não pode ser extinto da nossa vida. O labor e a vontade de servir a Deus não pode ser negligenciado. Por isso, irmãos, que nós devemos conservar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Caminhar em Cristo, irmãos. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. O problema, irmãos, é que tem gente que deixou de prosseguir. A sua vida está empancada. Sua vida está parada. Tem crente, irmãos, que está igual, quem é do interior sabe, igual aquela mula quando empanca. Eu me lembro quando eu ia para o interior, querido. Minha família era de Limoeiro. Eu nasci aqui em Recife. Então quando eu ia para o interior, meus primos sempre olhavam para mim, né, meus primos do interior, como aquele menino da cidade. E o meu grande medo, eu me lembro disso, que eu ia pegar água no burro, né? Era o burro empancar no meio do caminho. Porque quando ele empancava, não tinha quem tirar. E eu me lembro que eu ia com medo, queridos, dos meus primos verem isso, né? O burro empancou exatamente porque não sabe usar o burro. Eu ficava puxando, quando eu já saía, eu saía preocupado, meu Deus, que esse burro me empanque no meio do caminho. E tem cristão, irmãos, que está assim. E que puxa. O Espírito Santo tem puxado. A palavra de Deus tem puxado, mas ele está parado no meio do caminho. A vida dele deixou de se mover há muito tempo. A vida dele deixou de ir para o alvo há muito tempo. A coroa não é mais prioridade. A coroa é algo distante. Não é uma convicção presente. O que Paulo, irmãos, está dizendo a Timóteo nada mais é do que isso. Timóteo, a coroa tem que ser uma convicção presente na tua vida. Que a coroa, irmão, seja uma convicção presente na tua vida também. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria colocar tua vida diante de Deus. Eu queria despertar, irmãos, a tua vida para aquilo que foi parado, para aquilo que você abriu mão, para aquilo que você deixou de perseverar. Pai bendito, nós queremos, Senhor, te rogar nessa noite. Noite, Senhor, na qual o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, que nós devemos guardar a nossa coroa, guardarmos o que temos, não abrimos mão, Senhor, daquilo que
Tu tens derramado sobre nós. Não abrimos mãos, Senhor, do tesouro, da preciosidade da nossa salvação. Não abrimos mão de uma vida contigo, Senhor. Pai, vem ressuscitar sonhos nessa noite. Pai, vem soprar a fuligem do fogo que se extinguiu. Vem reacender a chama em nós. Acende, Senhor, o teu fogo em nossas vidas. Desperta em nós a vontade de orar, de te buscar, de te servir. A vontade, Senhor, de caminhar contigo, de prosseguir para o alvo, de permanecer firme na caminhada. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Essa palavra de João, Senhor, vem ecoando em todo o tempo, em todas as igrejas, em todas as gerações. Até o dia, Senhor, em que tudo vai se concretizar. Naquele dia, Senhor Deus, onde não haverá mais desculpas. Não haverá mais tempo de resgatar aquilo que nos foi tirado. Não haverá mais tempo de encher, Senhor, a lâmpada com azeite. Mas que no tempo chamado hoje, Senhor, Tu desperte a Tua igreja para guardar o que temos. Para guardar, Senhor Deus, aquilo que Tu nos destes. É o que nós te pedimos, Pai. Querido, comece a colocar diante de Deus aquilo que tem se apagado na sua vida. Comece a conversar com Deus aí onde você está. Comece a clamar a Deus, comece a pedir perdão, pedir para que Deus venha restabelecer aquilo que foi perdido na tua vida. O teu ministério, o teu chamado, aquilo que Deus mandou você fazer. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, aviva em nós o desejo, Senhor Deus, de te buscar. A responsabilidade, o compromisso. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Guarda o que tens. Fala para a pessoa que está ao teu lado, só para não esquecer. Guarda. Para que ninguém venha roubar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Deus permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, encerrando nessa noite. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que tu nos guarde toda essa semana. Livra de todo mal, de todo dano. Nos protege na volta para a nossa casa. Pai, que tenhamos uma semana, Senhor, de busca a tua presença. Que tenhamos uma semana, Senhor Deus, onde a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito Santo seja o nosso desejo, Senhor. É o que nós te rogamos, Pai. E te agradecemos. Fica conosco. Nos abençoa. Nos dá uma semana de paz, de alegria, de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
comunhão, o poder e as consolações do Santo Espírito caia sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.